Oi pessoal, tudo bem? Aqui é Moisés Morales do canal Rock 1976, inaugurando a segunda temporada do meu canal, né? Vou falar de algumas bandas de rock progressivo, né? Uma breve história dessas grandes bandas, né? E de outras bandas também, né? Hoje eu vou falar da banda Gendrojite, o Gigante Gentil, uma das grandes bandas do rock progressivo dos anos 70, né? Tinha um som complexo, sofisticado e empolgante. E tocavam rock, folk, jazz, barroco, música erudita. E seus músicos tocavam vários instrumentos, né? A banda era formada pelos irmãos Derek Schumann, vocal e sax, Ray Schumann, baixo, violino e vocals, e tinha os integrantes Gary Mania, teclados, celos e vocais, Gary Quinn, guitarras e John Wilters, bateria e percussão, né? Também tinha o irmão Phil Schumann, que saiu no álbum Octopus, de 1972, que preferiu voltar para o magistério, né? A banda lançou em 1970 o primeiro álbum, Gendrojite. Esse aqui. Esse é o primeiro álbum de 1970, né? As pessoas acharam um som muito estranho, não fez o merecido sucesso na época, né? Mas serviu para estabelecer um certo padrão musical, né? Então, apesar desses comentários, serviu para dar um início à carreira da banda, né? Em 1971 é lançado o álbum According to Taste, de 1971, né? Esse aqui, ó. E esse já é bem mais rock progressivo, né? Já que o ano 1971 estava no auge do progressivo e a banda já começou a mostrar ao que veio, né? Em 1972 a banda lança o álbum Three Friends, uma obra-prima, né? Um álbum conceitual que tinha duas capas, né? Inglesa e americana. Os americanos preferiram lançar a capa do primeiro disco, já que o primeiro e o segundo disco não foi lançado nos Estados Unidos. Então eles lançaram essa capa, né? O baterista Malco saiu da banda porque teve um acidente em Malta. Entrou um excelente baterista na banda, John Wilters. E nesse disco tem Prologue, School Days, Walk All the Day, Three Friends, entre outras músicas, né? Realmente um grande trabalho. Em 1972 é lançado o álbum Octopus, 1972, né? Foi nesse disco que um dos irmãos, Phil Schumann, saiu da banda e voltou ao magistério, né? É outro grande disco, né? Essa edição aqui recentemente adquirido, né? Vale a pena quem, né? Bem caprichada, né? Já que nessa época era difícil os discos do Gendrojite, né? Você tinha que às vezes adquirir via importação, né? Era muito complicado sair no Brasil, né? Ou demorava muito para sair, né? Em 1973 é lançado o álbum In a Glass House, em 1973. Não foi lançado nos Estados Unidos, a gravadora tinha vetado, em CD só saiu em 2004. No disco, a figura central é de um prisioneiro, né?
Em 1974 é lançado o álbum The Power and the Glory, 1974 aqui. Outro grande disco, né? Também lançado, né? Vale a pena, se você tiver condições, de comprar esse álbum que foi relançado, né? Um Blu-ray, né? E com a remixagem do Steve Wilson, né? Vale a pena, né? 1975, o álbum Freehand. Lembrando que o The Power and Glory foi um álbum conceitual de poder, corrupção e exploração do Império Britânico, né? E esse Freehand de 75 é um disco que tem temas variados, conflitos de amor, desocupados que jogavam fliperama o dia todo, e uma história de um pescador que morre no mar, né? Em outros temas. Esse Freehand tem Just the Same, All Reflection, Freehand, Time to Kill, entre outras músicas, né? Outro grande disco, né? Interview, de 1976, esse aqui é um álbum que tinha como tema uma ironia total contra a imprensa britânica, né? E é o último grande álbum dessa década da banda, né? No auge do Jethro Tull, né? Devido a muitos discos piratas lançados nesse período, a banda teve que lançar um disco excelente, um dos melhores discos ao vivo do progressivo, que foi Playing the Fool, esse aqui, ó, que foi relançada recentemente, né? Com mais músicas, né? Com encarte, com livro, né? Que vale a pena ser adquirido, né? É. Disco 3 é Blu-ray também do Steve Wilson, né? E a partir desse ano, a gravadora exigiu que a banda lançasse álbuns comerciais, né? Para tocar na rádio, né? Como toda banda de rock progressivo sofreu nesse período, né? Então, eles também foram obrigados a lançar discos mais simples, né? Então, infelizmente, a banda não teve sucesso que a gravadora queria. Então, lançou The Mission Piece, isso aqui, né? Disco com música simples, né? Mas não adiantou. Depois lançaram Giant for a Day, de 1978, um disco tedioso, né? Segundo os críticos, né? Em 1980 lançam o álbum Civilian, o último álbum da banda. Tinha muito heavy metal e quase nada do passado, né? Então, infelizmente, a banda se desvirtuou do seu grande som que a consagrou nos anos 70. Tudo em nome do dinheiro, né? Aquela velha história, né? Tinha que tocar na rádio, né? Estávamos no final dos anos 70, né? Mas a banda teve que ceder para continuar a gravadora, né? Em 1980, a banda acaba para nunca mais retornar, né? É um som tão diferente, tão conceitual, que não teria espaço nos anos 80, realmente. Só se tivesse uma grande ajuda da gravadora que bancasse isso tudo, né? Mas naqueles anos isso era bastante difícil, né? O que importava sempre era o dinheiro, né? Então, Jethro Tull ficou na memória de todos, né?
de umas grandes bandas dos anos 70, né? Tem esse lançamento aqui, também um bom lançamento ao vivo, né? Jethro Tull, né? É. Entre outros tem Proclamation, Funways, The Runaway, Experience, né? E entre outras músicas, né? Então, sem dúvida nenhuma, o Jethro Tull foi uma das grandes bandas dos anos 70, né? Então, esse é um breve comentário dessa grande banda e do rock progressivo. Para mim, está entre as grandes bandas do rock progressivo, né? E que nunca mais voltou, né? Talvez eles não quisessem sofrer pressões da gravadora, né? Hoje em dia até poderiam, mas o tempo passou e não tem mais jeito. Mas sua obra está aí para todos nós curtirmos, principalmente os primeiros discos dos anos 70. Realmente um grande trabalho. É isso aí, pessoal. Esse breve comentário sobre essa grande banda. Se você gostou, deixe seu like ou seu comentário. E até o próximo vídeo, sempre de uma grande banda do rock. Obrigado.